Só ouve agora. Tu fizeste uma pergunta, seja educado para que tenha compreensão. Senão ela fica assim, ó, ganhou. Olha que beleza. O torcedor hoje se perguntar, será que é o calendário mesmo? Ou é a parte física do Flamengo que não está sendo bem trabalhada? Agora sim, vamos à entrevista por completo. Se inscreva em nosso canal, compartilhe, vamos acompanhar. O Botafogo ele tem o mesmo calendário até agora, porque estava na Copa do Brasil e até jogou um pouco mais que o Flamengo na temporada e está voando fisicamente dentro do campo. Dá para trazer algo para o torcedor em relação a isso? Porque o torcedor hoje se perguntar, será que é o calendário mesmo? Ou é a parte física do Flamengo que não está sendo bem trabalhada e o time não rende em campo? Obrigado. Eu vou responder para ti, porque se tu colocar todo o Flamengo, toda a torcida do Flamengo, daqui a pouco tu tá sendo um porta-voz de todo, e aí me parece que um pouco demais. Aí tu vai colocar da maioria de novo, vai estar, e eu vou pegar quantos milhões tem o Flamengo de torcedor. Então vamos, seguramente eu não tenho os 40 milhões que vão te falar aquilo que é. Então tá, mas é esse todos, e para ti especificamente que está fazendo a pergunta, eu vou te responder. Os aspectos físicos eles são levados em consideração, sim, mas é o conjunto todo. Inclusive o tático, tem que mudar e estruturar a equipe, sim, ele é de um conjunto da obra, sim, que precisa melhorar ou que precisa recuperar, sim. É uma sequência também, não é só esse último jogo, né? Tu tá falando de é o 9º jogo. Na sequência, tanto nós quanto o Botafogo já não está na Copa do Brasil mais, né? Eles perderam. A gente seguiu sim, jogou, mas ele jogou na quarta à noite e nós jogamos quinta à noite. A gente jogou quinta à noite, acabou meia-noite e meia, a gente não teve a noite de sono. A gente aconteceu no início, saiu a Arrascaeta, não? O Luiz a gente tentou até o início do dia, a gente tentar trazer o Luiz. Então, quando a gente vem falando de cuidar da saúde dos atletas, da sequência, a gente perdeu 4 jogadores que a gente não sabe ainda no Arrascaeta nos últimos 2 jogos. Então, quando a gente fala, e eu falei isso antes da partida, então quando a gente fala da sequência do calendário, quando a gente fala que a gente tem que cuidar da saúde dos atletas, isso aí tá mostrando por quê. Não é só o jogo e a sequência que o Botafogo, aí depois tu tem que analisar as trocas e o que o Botafogo fez em cada jogo. Ele não perdeu pro Juventude, com o time misto? Então, é muito fácil tu chegar no pontual agora, falar o Botafogo correu mais que o Flamengo hoje, o Flamengo tem dificuldade, mas então olha o inteiro também, olha o todo, Fortaleza hoje. Só ouve agora, tu fizeste uma pergunta, seja educado e entenda o outro lado da contra-argumentação e democraticamente o torcedor veja. Sabe o que aconteceu? Mas ouça um pouquinho, seja educado. Tu fez a pergunta, eu estou te respondendo. Nós estamos. Sabe o que o Nico perguntou para mim? Falou para mim: desculpa, professor, eu não tinha. Eu digo: não tem que pedir desculpa, cara. Não tem que pedir desculpa, se tu não tem condição, não vai. E vou repetir todas as situações que elas foram passadas antes de nós virmos desse jogo, quando nós vencemos. Quantas pessoas do calendário têm colocado? Eu entendo a tua colocação. Eu entendo o torcedor, porque ele está chateado tanto quanto eu. Mas calma, cara. Discernimento para que a gente tenha. Para que tenha compreensão. Senão ela fica assim, ó, ganhou. Olha que beleza. E futebol não é assim. E há, sim, a relação de saúde. Os atletas se entregaram pra caramba, cara. Nossa equipe, enquanto a gente pôde, a gente fez frente. Primeiro tempo a gente foi bem na partida. Depois as circunstâncias também vão causando, inclusive as trocas deles, as nossas trocas, a mudança tática que a gente tentou fazer. É um contexto inteiro, eu só acho injusto vocês compararem um exemplo por causa de uma circunstância de um jogo com o calendário inteiro. Não é a gente que está falando, vários treinadores estão falando. E depois foi a mesma pergunta que eu fiz antes, encontra qualquer competição nacional, qualquer calendário que alguém vai fazer 15 jogos em 42 dias, qualquer lugar do mundo, que é sem intervalo, e aí pede desempenho dos atletas, quarta e domingo sem lesão. Só encontra um e me mostra que funciona. Vou trazer mais um dado em cima da pergunta. Quando nós vencemos quarta-feira, eu coloquei isso, né? Então não é oportunista porque nós perdemos, tá? Ouçam e vejam a entrevista do Carlos Ancelotti. É a GE que fez. Ele disse que está programando férias para os atletas em meio de temporada, porque o calendário ele é humanamente ou ele é impossível. Então não é só, e não é desculpa. Nós estamos chateados, nós perdemos, não podia tomar 4, não quer, é um clássico, dói,
estamos tristes, sim, não queríamos trazer para tudo isso é verdade. Mas, gente, um pouquinho de bom senso para ti diretamente, um pouquinho de bom senso, cara. Mais uma aqui. Tite, Raiza Simplício da Gol Brasil. Eu queria que você explicasse, eu sei que você não gosta muito de falar de questões pontuais, né? Fala mais sobre a equipe no geral, mas qual foi a tua ideia no intervalo? Você coloca o Everton Araújo em campo e aí dá uma recuada no Léo Ortiz. O Léo Ortiz estava muito bem, inclusive, na minha opinião, jogando ali como volante, achou um belíssimo passe para o Bruno Henrique. Eu queria que você explicasse qual foi a ideia ali. Nós tínhamos que jogar 2 jogos num só, esse e o de quinta-feira. Se eu deixo o Gerson, estouro o Gerson da mesma forma, foi porque nós planejamos isso. Se estoura o Gerson, já que está com a Arrascaeta, nós ficamos com outro jogador. E precisava, porque senão não ia ter o Gerson na quinta. Por isso. E quem tem que tomar a decisão é a gente, no intervalo, e não depois, quando deu 4-1 e ver o que aconteceu. Mesma coisa, se a gente tomasse a decisão e tivesse um resultado positivo, provavelmente a tônica seria diferente. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Vinícius, canal Vini Rubro Negro. A justificativa da saída do Gerson eu acho muito justa, realmente. Eu entendo esse fato. Mas eu queria que você explicasse a mudança tática que aconteceu naquele momento, porque boa parte do segundo tempo, a partir da entrada do Everton Araújo, o Léo Ortiz jogou mais recuado na zaga. Ele que estava jogando muito bem no meio campo, acabou criando 2 chances de gol e também é um cara que defensivamente contribui muito. Queria que você explicasse também essa mudança tática. Ela teve nas 2, tanto no primeiro tempo quanto no segundo. E foi a mesma mudança tática que fez com que nós vencêssemos o Palmeiras de 2-1 no jogo conjugado de 200 minutos. Então tu começa a utilizar em função da necessidade de dar saúde, não é... Como é que é? Não é poupar ninguém. Não é poupar ninguém. É de dar saúde, é ter o mínimo de saúde, mesmo correndo o risco de desempenho cair, como foi o caso, porque eu não queria tirar o Gerson, não ia tirar o Gerson. Assim como o Ayrton e o Fabrício. Porque eles vêm de quarta para cá, e aí a sobrecarga nessa sequência, tempo de recuperação, e aí tu perde para então. Dessas 4 substituições, elas foram planejadas lá em função de ter. E volto a dizer isso, nós estamos tristes, mas eu estou reconhecendo o grande jogo do Botafogo. Eu não quero deixar bem claro isso. Senão ela parece que o futebol só joga de um lado. Não, já teve um conjunto todo. À esquerda aqui. Boa noite, professor Tite. Boa noite, Matheus. Queria perguntar sobre a questão do gol, né, tomado do Flamengo muito cedo hoje. Né, mais uma vez uma bola cruzada, aquele lado oposto ali que tem uma dificuldade, né, de marcação. E a passividade também no homem da bola, né, uma bola descoberta do Marlon Freitas conseguir, né, cruzar. E ali o Matheus Ponte, né, que ataca o espaço ali e faz o gol. Obrigado. Foi desde o início, né, da jogada, não foi só o problema do cruzamento, ele desencadeou quando teve um salto de pressão e eles encontraram um passe por dentro. E aí daí desencadeou, é uma jogada que a gente já sabia que eles tinham. E também por isso do ajuste que a gente fez na sequência no primeiro tempo e um pouco do que a gente fez pensando no intervalo também. Para ter um homem a mais dentro da área, para liberar os nossos alas, para pegar a amplitude dos laterais deles e ter os 2 homens no eixo central para já não ter esse cruzamento. Só que aí depois, quando não acontece o resultado, fica mais fácil. O meu primeiro tempo foi, esse lance começou antes na pressão alta. Aqui à esquerda, Tite, tudo bem? Boa noite. Lá no início dessa maratona de simultaneidade de competições, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, não me lembro em que momento, mas foi depois do título estadual, você, numa entrevista coletiva, falou sobre o nível de entendimento que todos no clube, inclusive a diretoria, tinham, de um alinhamento de que em algum momento esse calendário sacrificante poderia obrigar, você usou esse termo, mas sou eu que estou trazendo, a determinadas escolhas, determinadas predileções. Contra o São Paulo já foi um Flamengo com rotações. Hoje, de certa forma, também. Por mais que seja uma narrativa que às vezes o torcedor não aceite absorver tão bem assim, é adequada a percepção, a ideia de que o Flamengo está dando um peso maior às Copas nesse momento? O fato, sim, mas da importância às Copas, não. Porque ele foi inevitável.
Tu pegou está correta a tua observação, eu concordo com ela. Contra o São Paulo era inevitável para ter na sequência uma equipe que preservasse a sua saúde e a sua performance na sequência. Hoje não dava, não tinha condição. E as duas coincidem que os dois foram jogos tipo quarta e sábado e quinta e domingo. Então foi ocasional, mesmo pensando na saúde dos atletas. 7 jogadores fora. Então não foi nada, não vamos contar. Só que quando a gente jogou, por exemplo, domingo às 4 para jogar quarta, nós temos a noite do domingo, da segunda e da terça para o atleta performar na quarta. Agora quando tu joga quarta, 9h30 para jogar sábado, é puxado. É puxado. Imagina talvez se a gente tivesse tomado uma outra atitude de botar os atletas jogar lá contra o São Paulo, que também era o terceiro jogo em 6 dias, e lesionasse, a gente correu o risco de perder e cair fora contra o Palmeiras. E a gente classifica contra o Palmeiras, tá em terceiro ainda, acho, com um jogo a menos e a mercê de quarto por saldo e a mercê de classificar na quinta-feira. A gente vai lá pronto para fazer um grande jogo. São mais 2 perguntas, tá? Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Gabriel Alfa, canal Paparazzo Rubro Negro. O Marcos Braz acabou de passar na zona mista ali, e aí ele confirmou que a negociação com o Michael está muito bem encaminhada, e também sobre a venda do Wesley falou que está muito bem encaminhada por toda a situação envolvendo valores. Eu queria que vocês falassem um pouco também sobre o mercado da bola, seja saídas ou reforços. Como que vocês avaliam essa situação? Eu sei que o Espíndola tá por aqui também, mas como que vocês avaliam a necessidade de reforços, essa possível chegada do Michael, né, o retorno dele para cá, e essa possível venda do Wesley, que também, como disse o Braz, está muito bem encaminhada. Obrigado. Nós temos que responder da parte técnico-tática, entendo a tua pergunta, a gente tem que responder sobre a coordenação dos movimentos, a gente tem que responder porque perdeu de 4-1, tem que fazer essa análise que tu colocaste a respeito de jogos que aconteceram, onde daqui a pouco não teve que repetir a equipe, por que um padrão tático de um primeiro tempo não foi para outro, sabe? Tem toda uma direção trabalhando uma grandeza do Flamengo que ele trabalha em relação a isso, e nós temos que ter a capacidade toda de fazer a equipe, de estruturar a equipe para que ela se molde. Não vamos fugir da responsabilidade de trazer situações, não, trazendo essa bom senso. Aliás, um grande legado que eu vi do Silvio Santos, uma série de outros, ele falava assim, bom senso. Uma das grandes marcas, assim, bom senso. Bom senso. Bom senso quando se ganha é fácil. Tem que ter bom senso em todos os momentos. A última. Oi, Tite. Oi, Matheus. David Sharp, do Antenados na Jogada. Então, perfeito. Acho que vale a gente discutir aqui, né, tentar entender as suas escolhas, as escolhas de vocês no segundo tempo. E no momento que entrou o Varela na lateral esquerda no lugar do Wesley, eu meio que percebi ali que o Flamengo ficaria desequilibrado. Não só porque o Wesley já estava sofrendo ali do lado direito, né? Inclusive o segundo gol do Botafogo foi em cima dele, com o Almada. O Wesley me pareceu um pouco perdido ali. No Ayrton. Eu falei, no Ayrton, exato. Então eu queria que você pudesse explicar essa escolha principalmente, né, do Léo Pereira não ter entrado na esquerda no lugar do Ayrton e o Wesley ter continuado lá no lado direito. O Léo Pereira é zagueiro e o Fabrício ele não pode jogar o jogo inteiro porque vinha na outra situação. E não tem o Vina, botou o Varela do lado esquerdo. Vá aqui embaixo no chat e deixe a sua opinião. Fique à vontade, o espaço é seu no chat para comentar. Fique à vontade também para se inscrever em nosso canal no YouTube, aqui embaixo, no Aparecida TV Web. Fique à vontade. Estamos também no Instagram e TikTok. Siga a gente, compartilhe.